Boa tarde a todos que acompanham aqui mais uma entrevista exclusiva do No Ataque. Hoje a gente está recebendo o Fred Cascardo, diretor de futebol do América. Do meu lado a gente tem o Adriano, repórter do No Ataque, e eu, Isabela Baeta, setorista e repórter do No Ataque também. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Fred, falar dos 113 anos que o América está perto de completar, além de outros assuntos também, falar de mercado, dia a dia, né, no futebol, a campanha do América na Série B, um pouquinho disso tudo. Então, primeiro, Fred, falando dos 113 anos que o América está perto de completar, falar um pouquinho das metas que o América tem para esse ano, chegando aí próximo do aniversário, os objetivos para cumprir esse ano, tudo isso. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Adriano. Um prazer estar com vocês aqui numa tarde de um bate-papo, né? A entrevista é sempre bem-vinda, mas o bate-papo é muito importante porque a gente esclarece as dúvidas, a gente aprende um com os outros, a gente fala um pouquinho sobre o nosso dia a dia, que isso é o mais importante para o nosso trabalho. Então, agradecer mais uma vez esse convite de vocês e espero que seja um momento aí de um bom bate-papo e prazeroso para todos nós. Bom, falando sobre os 113 anos do clube, é uma honra e uma gratidão muito grande estar participando mais uma vez de um aniversário do Coelhão, um clube de tradição no país e que tem suas particularidades, né? É um clube querido por muita gente, é um clube que é prazeroso de estar sempre no dia a dia trabalhando e que acredito que o América tem muito ainda a contribuir para o futebol brasileiro, futebol sul-americano e mundial, né? Quando a gente fala sobre isso, é porque o América tem um potencial muito grande de estar demonstrando para todos nós a sua grandeza, suas particularidades de formação de atletas, de conquistas, de história. Então é muito prazeroso estar fazendo parte desse momento do clube. E sobre a temporada, é uma temporada muito difícil, é uma Série B diferente de outras, é uma competição diferente dos outros anos. Ela está bem linear, né? Os times bem equilibrados. A gente viu nas primeiras rodadas aí, a gente vai para a sexta rodada agora, né? É uma competição que está bem equilibrada. São vitórias de poucos gols, são empates, são clubes que têm as mesmas logísticas difíceis, investimentos parecidos e que vai ser uma competição muito difícil, mas a gente espera chegar lá no final e atingir o objetivo que é o acesso à Série A. Boa tarde, Isabela, boa tarde, Fred. Fred, você falou já um pouco, né, dessa Série B, que muito equilibrada e tal, né, falando um pouco mais sobre a temporada do América, então, o que você tem avaliado até o momento? Você acha que já teve alguma decepção na temporada? Ou também, o que você avalia como positivo até o momento, né? O William Batista é um treinador que vocês apostaram e você acha que tem rendido frutos, tem sido certeira a aposta? Boa tarde, Adriano. A temporada realmente ela teve já desafios, né? O futebol é sempre desafiante, desafiador. Então a gente tinha a meta do nosso campeonato estadual dentro daquilo que o orçamento permitia, né? Desde o início da temporada a gente sabia, dentro do que foi planejado com o conselho administrativo, com a presidência, as contratações que deveriam ser feitas e estavam planejadas dentro do orçamento. É um ano diferente para o clube, é um ano de adaptações, é um ano de dificuldades. A gente sabe que vai ter que ser muito criterioso e habilidoso para tomadas de decisões. Então, no estadual a gente cumpriu a meta que foi estabelecida, a meta seria até a semifinal, mas depois a gente conquistou o vice-campeonato e com uma vitória do nosso rival que não acontecia há 20 anos no Mineirão, no segundo jogo. O primeiro jogo foi um jogo atípico, que a gente vai contestar aí, vai divergir na tomada de decisão da arbitragem, mas que a gente conseguiu fazer uma grande competição.
E isso fortalece o trabalho do nosso professor, William Batista, que eu conheço já desde as categorias de base, o seu potencial, o seu conhecimento e tudo aquilo que ele poderia entregar até aqui e vai entregar na nossa temporada. Teve sim, a Copa do Brasil não foi o esperado, né? A gente tinha meta na Copa do Brasil, mas é uma competição também que mudou o regulamento e isso causa uma certa dificuldade, né? O clube agora que é menor ranqueado, ele tem o seu mando de casa, tem o seu mando de campo e joga pelo empate. No empate é disputa de pênalti. Então isso virou um desafio para os clubes grandes. Não só o América, mas tiveram outros clubes de Série A e Série B que também saíram na primeira fase, né? Então isso aí fica assim de aprendizado e de ponto de atenção e que a gente precisa de melhorar nas próximas temporadas. Ter uma competição da Copa do Brasil mais agressiva e que busque o resultado para as próximas fases. Fred, o não acesso ano passado foi um baque financeiro, principalmente, né, para o América, como você comentou. E esse ano, então, o clube já começou com um investimento reduzido, com um orçamento menor para poder fazer essas contratações. Você até citou, mas eu queria... qual que é a dificuldade de contratar jogadores, de formar um elenco para subir, que é o objetivo do América, né? E talvez brigar por título, enfim. Sim. Isabela, esse foi o maior desafio quando a gente começa a pensar na temporada seguinte, né? Quando a gente não teve o acesso para a Série A, que foi sim o principal objetivo da temporada 2024, a gente senta e entende que mudanças bruscas teriam que acontecer. A redução da folha, a redução da logística do que foi investido para uma logística de Série B o ano passado. Esse ano foi reduzido. Então a gente teve que ter habilidade e entender que o clube, nesse momento, ele vai precisar de todos os departamentos se unirem e entender que vamos ter que dar um passo atrás, mas com o mesmo objetivo da temporada anterior, que é o acesso à Série A. Então a gente tem que ser habilidoso, criterioso e minimizar os erros nas contratações. Não só contratações, que o futebol ele não é só contratar ou dispensar atletas. Ele exige um planejamento estratégico não só para a temporada, mas de médio a longo prazo, né? Por que eu falo isso? A partir do momento que a gente pensa na queda do orçamento, a gente vai ter que pensar também no desenvolvimento dos nossos atletas nas categorias de base. Então vamos ter que contratar bem, pontualmente. A gente precisava sim de um goleiro para a temporada, de peça de reposição no setor ofensivo e o meio-campo, que foi onde a gente perdeu, né? Perdeu a saída do Juninho, a saída do Felipe Azevedo, e então a gente teria que ser pontual. E olhar para dentro. O que dentro de casa, os meninos da base, que alguns já estavam no processo de transição, sendo preparados para isso, e outros que fizeram uma temporada no Sub-20 que poderiam, naquele momento, fazer parte do elenco dentro do Campeonato Mineiro. Então a gente tem que ser habilidoso, entender aquilo que o clube nos oferece e fazer daquilo uma oportunidade e, dentro daquilo que foi estabelecido, nas dificuldades de procurar o jogador que viesse a compor o elenco dentro do perfil que a gente precisava, que foi o Matheus Mendes, o Miqueias, o Cauã Barros e o Figueiredo, nesse primeiro momento para o estadual. E dentro disso, dentro da comissão que foi montada, 2 jogadores eles conheciam, que eram o Cauã Barros e o Figueiredo. E o Matheus Mendes eu conhecia por ter trabalhado com o Matheus Mendes.
Eu trabalhei como treinador e como coordenador do Matheus. Então eu trabalhei 10 anos junto com o Matheus. Eu vi o Matheus chegar no Atlético. E a gente sabia que esses 3 jogadores, imediatamente, era dentro do perfil traçado. E o Miqueias dentro de uma observação da competição. É um atleta que o Grupo City investiu e que estava dentro dos padrões que o América precisava naquele momento. Dentro da sua idade, dentro do seu perfil físico, dentro do seu perfil técnico e dentro do relacionamento entre os clubes. O relacionamento entre os clubes ele tem que ser fundamental para o sucesso numa negociação. Ela envolve a relação entre os clubes, a relação entre seus intermediários e o convencimento do atleta que aquele projeto é importante para ele naquele momento. Então isso foi fundamental para a gente dar o start na temporada 2025. Aí você falou de chegada, você citou esses 4, mas chegaram outros 2 atletas também, Mariano e William Bigode, que eles têm um perfil diferente, né? São atletas mais experientes, com mais rodagem. Eles chegam até no momento que o América perde o Juninho, que tinha esse papel de liderança dentro do clube. Como que são esses 2 no dia a dia? Como que você vê que eles têm ajudado, principalmente esses atletas mais jovens, os atletas da base dentro do América? Adriano, a composição de um elenco ela precisa desde dos atletas formados no clube, jovens, e atletas experientes para criar uma espinha dorsal, né? A gente já tinha dentro do elenco alguns atletas nesse perfil. O Ricardo Silva, o Lucão, o Alê, o próprio Jonas, que depois fez o seu último jogo na temporada e saiu. Então a gente tinha alguns atletas, o Fabinho, né? O Fabinho também é peça importante para os jovens atletas. Então a gente tinha o perfil desses atletas já dentro do clube. E a chegada do Mariano, ela vem para repor uma venda do clube, né? Há uma necessidade de receita do clube na venda de seus atletas. Então a gente faz a negociação do Matheus Henrique, fazendo a reposição do Mariano, que era uma oportunidade naquele momento de mercado. O Mariano, no seu perfil vencedor, no seu perfil de atleta extra-campo, que se cuida, que treina, o perfil de liderança, o perfil de idade e a parte técnica. O Mariano entregaria para nós o que o Matheus Henrique entregou naquele momento. Então a gente precisava de imediatamente repor a posição. A chegada do Bigode, a gente já estava em busca de mais um homem de área, um centroavante. O Bigode tem características mais de mobilidade, não fixo dentro da área, mas a gente precisava também de uma reposição nessa posição. Então o Bigode entrou nesse perfil vencedor, perfil experiente, que dia a dia, quando a gente vê esses atletas, Ricardo Silva, Mariano, Alê, Bigode, esses atletas são referência para os jovens que estão lá. Então a gente buscar esse equilíbrio é fundamental para a temporada. E a chegada também de um atleta mais novo que foi o Miguelito, uma oportunidade de mercado, né? Um atleta de seleção boliviana, que é vice-artilheiro das eliminatórias e com muita qualidade. Então a América, dentro daquilo que foi planejado para as suas contratações, foram 7 contratações, se eu não me engano, foi muito assertivo, né? Além das contratações, foi também permanecer com os seus atletas dentro do grupo. A gente viu movimentações para o Fabinho, a gente viu movimentações para o Marlon, lateral esquerdo. Então a não saída também dos atletas é fortalecer o seu elenco. Então a gente entendeu que nesse momento era necessário permanência desses atletas e a chegada de atletas pontuais para a gente ter um grupo forte para a temporada 2025. Agora dando continuidade, assim, mas já entrando um pouco no mercado e talvez no que não deu certo, né? Agora nessa janela recente, o América tentou até o final a contratação do Nicolas, né, do Paysandu, mas acabou que no fim não se concretizou. O América chegou a estudar outros nomes, a vinda de outros centroavantes, que era uma posição que estava visada, e se sim, quais nomes que chegou à mesa e que foram estudados por vocês?
Olha, Isabela, toda contratação ela tem um norte, né? Ela vai ter um norte técnico e perfil físico e tático daquilo que a gente procura. E aí o nosso departamento de mercado está sempre de olho no mercado. Ela vai ter uma oportunidade que às vezes algum intermediário liga, algum clube liga oferecendo um atleta. E aí a gente tem que estudar esse perfil. E uma oportunidade que o atleta às vezes está livre no mercado e a gente está acompanhando. Houve sim a procura e a conversa com o Nicolas. A gente chegou a acertar toda a base do contrato com o Nicolas, mas que desde o início estava claro para a gente que dependeria de uma liberação do clube atual dele, que é o Paysandu, né? Então o Nicolas dependia de uma negociação dele com o clube para sua saída, o que não houve naquele momento a possibilidade. E outros nomes sim foram estudados, mas que outros nomes, e aí eu vou me reservar o direito de ainda deixar guardado na manga, porque vem aí uma janela no meio do ano e a janela de exceção do Mundial, que a gente pode voltar atrás e ir nesses nomes que foram estudados, mas que naquele momento não havia possibilidade, ou por financeiro, ou por o clube cedente não resolver liberar o atleta. Uhum. Então, houve mais de um nome que a gente pensou, e naquele momento mais viável, que havia possibilidade maior, seria o Nicolas. Os outros, a possibilidade era menor. Então a gente foi, dentro daquilo que foi estabelecido, o Nicolas era o primeiro nome da lista. E você citou que naquele momento não deu certo, né? Mas a gente tem aí 2 janelas pela frente. O América vai tentar o Nicolas mais uma vez, e esse centroavante mesmo, até pelo fato da aposentadoria do Jonatas, que é a posição que vocês vão buscar nessas janelas, ou se tem outras posições também, já que você não vai falar os nomes, mas outras posições que o América pode ir atrás. Olha, Adriano, a gente sempre tem que estar atento ao mercado, né? O centroavante é sim uma posição que o ponto de atenção está mais em alerta, vamos dizer assim, né? O Nicolas continua sendo utilizado pelo seu clube, né? O Paysandu continua utilizando, participou da final da Copa Verde agora, participa da Série B. Então vamos estudar novamente, vamos ter reuniões novamente para entender caso a caso. A janela internacional para atletas internacional, ela abre em julho novamente. Então é uma possibilidade, né, de um mercado estrangeiro a gente conseguir trazer um atleta. Teve até atleta da Dinamarca sendo oferecido para o clube. Desculpa. E que esses atletas são sim, estudados. Se couber dentro do orçamento do América para essa segunda janela, a gente vai pensar assim no nome. E outras possibilidades, a gente tem que estar sempre atento. O que a gente tem que pensar? O América montou um elenco forte. O Fred está falando porque ele... Não, porque o meu telefone não para. Quando a janela abre, é especulação também de saída de atletas. Então tem que ter no radar alguns atletas de alguma posição que ali eles foram ou sondados ou perguntado qual que seria a possibilidade de uma negociação. Então, há sim uma possibilidade de outras posições, a gente ficar atento ao mercado. Fred, como você citou até no início, uma outra contratação de peso pro América esse ano foi o Matheus Mendes, né? Que o goleiro está sendo muito aproveitado, já chegou como titular e tá indo muito bem no gol, né? A torcida também se identificando, assim. E contrato dele de empréstimo até o final do ano. Sei que tem uma cláusula de venda. O América estuda comprar o Matheus, é interesse do clube? Hoje, Isabela, o clube necessita de um investidor para a gente fazer uma negociação definitiva. Entendi. Então a gente tem que ser bem transparente. O presidente Marcos Salum o foco dele hoje é buscar esse investidor que vai fortalecer o futebol do clube,
né? Se eu precisar de hoje fazer um investimento na janela, ele é um fator dificultador para a transferência definitiva do Matheus. Nós temos em cláusula que a gente pode igualar uma transferência caso o Atlético receba. E isso nós vamos ter até o final a estratégia de adquirir ou de exercer essa opção. A gente tem conversa constante com o empresário, o Marcelo Zanotti, que sempre também muito transparente, e o que ele fala conosco é que o Matheus está muito feliz no clube. O Matheus está feliz, ele está feliz. Creio que o Atlético também, porque é uma vitrine. O Matheus está numa vitrine interessante, de patamar elevado. O América hoje é a vitrine para todos os atletas. A gente fez nos últimos 4 anos venda de 100 milhões de reais. O próprio Mastriani, o Emmanuel Martins vieram do Barcelona de Guayaquil, que hoje disputa a Libertadores, e foram vendidos pelo clube. Então, quando o atleta vem para cá, ele tem que entender que o projeto faz parte também de um plus na carreira dele. Ele vem ou para criar sua história no clube, no América, e isso é o principal, ou para aqui se valorizar para o mercado. Ou o atleta que é nosso, ou o atleta que vem emprestado. Então, esses são os exemplos que o América tem para apresentar de projeto para os atletas que aqui estão. Então é de nosso interesse sim a permanência do Matheus, né? É um goleiro de nível de patamar elevado, né? Assim como as outras contratações também é de interesse do América a permanência deles até o final da temporada. E se for uma possibilidade de permanência definitiva, que a gente faz a aquisição de todos eles e tem um clube forte para a temporada seguinte. Fred, quando você fala que o América ele precisa de um investidor, é um investidor, um parceiro, uma espécie de mecenas, ou o América está muito focado nesse momento em vender a SAF e é isso que o Salum está buscando no mercado, que você citou? Isso está claro, né? O Salum está no mercado à procura de um investidor para o clube, né? Aquele que vai adquirir as ações do clube, né? Então vai ser uma SAF onde o investidor vai estar controlando tudo aquilo que for do clube. Eu como diretor de futebol estou muito mais ligado ao dia a dia do futebol. Então, a respeito da SAF, a respeito do perfil do investidor, se é estrangeiro, se é americano, isso muito mais o presidente Marcos Salum está mais por dentro para tirar essa dúvida. Mas que há a procura do investidor, o América já vem de anos aí pensando o investidor certo para o perfil do clube. Entendi. Fred, agora um outro assunto também um pouquinho mais recente, relacionado a esses bastidores e tudo mais. No início desse mês, teve a situação envolvendo o Adson, né, da base, que voltou para o Sub-20, deixou o profissional. É um jogador que tem contrato com a América até o final do ano. Acredito que talvez seria de interesse, porque ele é cria da base do América, né, formado nas categorias de base, se destacou, foi ao profissional, subiu ao profissional por conta das boas atuações, enfim. Mas qual que é essa situação envolvendo ele? O clube quer renovar, vai renovar, e sobre principalmente essa decisão de voltar com ele para o Sub-20, sendo que ele era um jogador que estava sendo muito utilizado até pelo Willian, né? Foi utilizado no Campeonato Mineiro, acho que chegou a fazer um jogo na Série B também. Como que está essa situação do Adson no América? Isabela, vamos pegar o histórico do América das temporadas passadas para essa. Todos os atletas, com exceção do Rodriguinho, eles tiveram seu contrato renovado. O América forma o atleta para a vitrine do seu clube. Então, é o objetivo principal, e isso está claro quando o presidente Marcos Salum, quando o presidente Alencar reúne com a gente do Departamento de Futebol Profissional e de base, principal que eles cobram da gente é a formação dos nossos atletas. Hoje o América
muito dependente da sua receita de venda de atletas. É a principal fonte de receita do clube. Ela está à frente da bilheteria, ela está à frente do patrocinador master, ela está à frente de premiações de competições. Então a gente precisa de uma categoria de base bem formada, apresentar um plano de carreira para esses atletas, colocá-los na vitrine e lá na frente todo mundo ganhar. O clube, o atleta, o seu intermediário e aqueles que estão envolvidos dentro desse processo de formação. Quando a gente transita o atleta, a gente tem todo um cuidado de fazer esse plano de carreira para todos eles. Foi feito assim com Matheus Henrique, Breno, Júlio, Arthur, Paulinho, Gustavão, que hoje está no Benfica. Eu posso até perder alguns nomes, mas são mais de 10 ou 12 atletas nesses últimos 3, 4 anos. E todos eles, com exceção do Rodriguinho, assinaram o seu plano de carreira e estão aí na vitrine. A gente teve conversas desde meados do ano passado com a renovação do Adson. E até hoje a gente não teve um fechamento. Então, o América não deixou de última hora. As conversas já vêm desde o ano passado para a renovação. Algumas divergências, isso vai acontecer em qualquer negociação de contrato, não do Adson, mas de qualquer atleta, há divergências de pensamento. Um cede ali, um cede aqui, o outro. E a gente chega no ajuste e se acerta. Não houve esse acerto. Por algumas, não vou dizer exigências, mas algumas cláusulas que o América não entenderia que naquele momento para o América não seria interessante. Então não houve o acordo. E de lá para cá, várias conversas foram tentadas. E até hoje não obtivemos a resposta. O Adson teve o seu momento de vitrine. Em termos de minutagem na posição, ele joga só menos que o Fabinho. O Fabinho é o que mais jogou de minutos do que o Adson na temporada 2024. Então o Adson foi colocado na vitrine. E isso a gente acreditava nele. Então isso faz parte do projeto do América. E a partir daí, a gente tomou uma decisão, além do critério técnico, o critério também de projeção dentro do clube. Hoje a prioridade é para aqueles atletas, ou na base ou no profissional, que entendem que o América é importante para a sua carreira. O Adson tem idade de 20, vai trabalhar e treinar no 20 e está à disposição do clube. Ou para jogar no 20, ou para jogar no profissional. Então, esse é o momento do Adson. Agora, as conversas foram feitas. Não foi mais de... Eu vou te citar aqui, mais de 4 conversas já foram feitas para a renovação do Adson, desde o ano passado. Então, essa é a situação do Adson hoje no clube. Então, essa decisão de ter voltado com ele para o Sub-20 é por conta de um não acerto assim, entre as duas partes? Também. O critério técnico também. Porque se o atleta não tem a sua decisão tomada, eu tenho um critério técnico envolvido. Como é que eu ponho um jogador para jogar e que ele tem que me dar o retorno técnico se ele está em dúvida ainda no que vai acontecer na carreira dele? Ele pode oscilar. Se o atleta sabe que o clube ali é importante e tudo, o nível técnico dele está mais alto, o nível de concentração dele está mais alto. Então hoje esse é o momento do Adson no clube. Perfeito. E você, pensando ainda nesse assunto do Adson, o América chega a pensar em talvez vender ele por alguma proposta que não seja a que o América pensou antes, se caso as negociações pela renovação não avancem, que talvez seja um cenário melhor do que perdê-lo de graça? Olha, Adriano, todo atleta do América é negociável. O que a gente não pode é receber a faca no pescoço, né? Para a saída dos atletas. Então a gente vai fazer aquilo que é justo para todos, tanto para o clube quanto para o seu atleta.
Sobre isso ainda dos jogadores ser negociáveis, então a tendência é que talvez nessas janelas do meio do ano a América possa vender atletas. E quem que você acha que são os principais ativos do clube nesse momento? Você citou que o Fabinho recebeu sondagem, que o Marlon recebeu, mas outros jogadores também. Adriano, todo atleta que está na vitrine, ele vira um ativo, né? Então, assim, todos aqueles que estão no elenco e têm a minutagem na temporada, ele está numa vitrine para uma possível negociação. O que a gente não quer, e o América não vai fazer, é negociar o seu ativo de qualquer maneira, né? Se for uma oportunidade que ela seja positiva para todos os envolvidos, nós vamos sentar na mesa e avaliar. E essa negociação, ela não é definida só pelo diretor de futebol. Ela tem um conselho administrativo, que é o CA do clube, e o presidente Alencar, que eles são parte envolvida nesse processo do clube. Então, a proposta chega para o diretor de futebol. Ele avalia. Se dentro daquilo que foi apresentado eu já tenho o norte, se ela é positiva ou não, a gente já nega e nem segue para o nosso conselho. Se a proposta chega e ela é interessante para o clube, independente da posição do atleta, independente da sua idade, independente do seu tempo de contrato, nós vamos sentar, avaliar e ver se ela é positiva para o clube. Ou de venda, ou de empréstimo, ou de prorrogação, ou alguma situação que ela, naquele momento, é positiva para o América. Dentro do histórico, e aqui eu falei um pouco atrás, a gente teve vendas nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, de 100 milhões de reais. O América, na sua história de Copa do Brasil, acho que não teve premiação desse nível. Então a gente tem que entender que o América é um clube formador e revelador de atletas, seja ele da base ou seja ele vindo de outro clube. A gente citou aqui o Ema, citou o Mastriani, tem outros atletas na história do clube que chegaram aqui e foram negociados. O Serginho, na Série B, né? O Serginho, que era do Santos, foi vendido para o Japão, se eu não me engano, e teve sua vitrine. Então, hoje, o América é vitrine no futebol nacional e internacional. Eu lembro que na entrevista que a gente fez ano passado com o Salum, a Adriana até estava comigo, e é engraçado lembrar porque a gente perguntou sobre alguns ativos do clube, e ele falou que entre, talvez, essas negociações, ele citou o Matheus Henrique e o Breno, que são jogadores que foram vendidos realmente pelo América. Então, tem algum, assim, nome, principalmente na base, talvez, que vocês trabalham com esse olhar de fazer uma venda internacional, que é uma coisa que o América começou a fazer diretamente até há pouco tempo, né? Mas às vezes o jogador ia para um outro clube, aí depois usava o trampolim, ia para fora. Né? Hoje o América não direta. Tem mais o trampolim, venda direta. Nem que, se for para um clube intermediário da Europa e foi interessante, que bom, o Gustavão está no Benfica hoje. Né? Foi vendido por $1 milhão, $1 milhão de euros, desculpa. É um clube de patamar elevado na Europa, mas não é o fim. Do Benfica ele pode ser revendido. Nós temos, dentro do elenco hoje, nós temos o Cauã Diniz, nós temos o Iago, nós temos o Júlio, nós temos o Cássio, o goleiro, nós temos atletas ainda que vão necessitar de um período de amadurecimento, exposição e aí venda do clube. Então temos esse. No Sub-20 temos outros atletas, o Iago Santana, também com um potencial grande de venda. No Sub-17 nós temos o Kaique Zizeiro, nós tivemos um atleta emprestado para o Red Bull do Sub-16, ele foi emprestado para o Red Bull durante um ano, fixado o seu passe, empréstimo oneroso. Então nós temos na base ativos que futuramente vão dar um retorno interessante para o clube. E pensando nisso, você citou vendas ano passado, aí a Isabela até citou o Salum. O Salum chegou a falar que o dinheiro das vendas do América não tinha um destino muito certo, né?
poderia ser usado para comprar jogador, para pagar a dívida. Como que tá o direcionamento desse dinheiro dentro do América? Para onde que está indo o dinheiro dessas vendas? Adriano, o América precisa de um fluxo mensal para o seu futebol, né? É como o Salum falou, ele vai para investimentos no CT, por exemplo. Foi construída uma academia para as categorias de base. Uma academia semelhante ao do profissional. Hoje tem um espaço reservado com o mesmo padrão de equipamento. Acho que a Isabela esteve lá visitando, você viu, né? Sim. Mesmo padrão de equipamento, uma academia nova. A ideia do clube é fazer novos campos, fazer concentração para o profissional e para as categorias de base, que é o seu alojamento. Então, e aquisição de atletas, viagens, o seu investimento nas categorias de base. Quando eu cheguei no clube, o orçamento da base era de 5 milhões, 4,5, 5 milhões. Hoje o América está em torno de 7, 8. Então esse dinheiro que a venda dos atletas, ele vai direcionado um pouquinho para cada departamento. Desde aquisição de atletas até investimento na sua estrutura física, que é no seu centro de treinamento. O Fred, voltando um pouquinho assim das vendas, das negociações dos atletas que você tinha comentado, você chegou a citar o nome do Rodriguinho, né, que foi negociado esse ano, foi para o Cruzeiro. Teve, então, assim, foi um atleta que saiu de uma forma ruim do clube por não ter tido, então, um acordo talvez pela permanência e por uma renovação? Isabela, toda renovação de contrato, o clube tem que entender onde seu braço pode alcançar. Quando a gente tenta renovar com o Rodriguinho ou qualquer outro atleta, eu não vou citar o caso específico do Rodriguinho, eu tenho limites para uma renovação. Da mesma forma que eu preciso de vender um atleta num preço justo, eu preciso de fazer um contrato onde o clube consiga cumprir suas obrigações. Não adianta eu renovo contrato com qualquer atleta hoje no clube. Qualquer um. Só que eu não vou pagar aquilo que não vou nem falar que o atleta não mereça. Porque cada um tem o seu merecimento e acha que tem. Mas eu não vou pagar aquilo que o clube não possa conseguir cumprir suas obrigações e que esteja fora de um padrão do mercado. O futebol está muito difícil. Eu não posso pagar hoje para uma renovação do menino que está transitando do 20 para o profissional mais de 50 mil reais. Eu não posso renovar um contrato de um atleta que ainda não tem um lastro no profissional por mais de 100 mil reais. Eu estouro o orçamento. Então o América não vai fazer loucura. Não é o Fred que não vai fazer loucura. Eu posso fazer. Eu pego um papel, escrevo lá, eu te dou uma luva de 1 milhão, 2 milhões, um salário de 250 mil e está renovado o contrato. Quem vai pagar essa conta? Um dia o meu ciclo pode terminar. Não é no América. Em qualquer clube o ciclo vai terminar. Eu quero deixar um legado para o clube. E um legado que eu quero deixar ele foi um gestor responsável. Eu poderia pegar qualquer papel e renovar contrato de qualquer atleta. Não estou falando que é o caso do Rodriguinho, nem do Adson. Estou citando exemplo para vocês. Posso renovar qualquer contrato hoje. Se eu escrever lá, o papel aceita. E eu vou renovar. O Fred renovou o contrato. O Fred é um grande diretor. Ele renovou todos os contratos. Mas peraí, como foi renovado? Por que valor foi renovado? O que esse atleta entregou? Quantos anos ele tem de clube? Quantos minutos ele tem no profissional? Tudo isso é estudado para uma renovação contratual. E, de novo, o legado que eu quero deixar para o clube, para aqueles que aqui me deram essa oportunidade, o presidente Marcos Salum, o presidente Alencar, o conselho administrativo, eu sair daqui de portas abertas para um dia voltar se eu sair.
Eu sou de Belo Horizonte, estou muito feliz no América, tenho minha família aqui. É um clube que eu tenho um carinho imenso. Mas se um dia, o futebol é muito dinâmico, se um dia eu sair, eu quero deixar as portas abertas e falar assim, o Fred é um grande gestor e foi um grande diretor de futebol. Que ele teve pé no chão e cumpriu tudo aquilo que o clube estabeleceu. Então, renovar contrato é simples. Eu quero ver renovar um contrato dentro daquilo que o clube pode alcançar e pode cumprir suas obrigações. A gente falou um pouco dessa eliminação da Copa do Brasil, mas eu queria entender qual foi o peso financeiro dessa eliminação. Houve um replanejamento de rota depois da queda? Como que o América lidou, né, com isso? Adriano, o gestor e o conselho e a presidência, ele tem sempre que estar atento às dificuldades do caminho da temporada. Ou aquelas pedrinhas que vão estar ali e você vai ter que caminhar no outro percurso e ter o plano B. Se eu fosse trabalhar com o dinheiro só da Copa do Brasil, provavelmente eu poderia ter feito contratos melhores, contratado jogadores, feito investimento maior. Eu tive pé no chão para, se acontecer o que aconteceu, eu ainda consegui cumprir aquilo que eu, dentro da temporada, planejei. A gente trabalha com risco. Claro, eu tinha dentro da Copa do Brasil essa mais uma fase, ou essa mais duas fases, agora eu não vou me recordar, de meta para cumprir dentro do meu orçamento. Não cumpriu-se. E aí? E aí, vamos ter que, na temporada, dar um passo atrás, ou numa aquisição de um atleta, ou vou ter que fazer uma negociação como foi a do Matheus Henrique. Nós fizemos o planejamento do Matheus Henrique era mais uma temporada e fazer a venda no final dela. Apareceu dentro da janela uma proposta importante, interessante e de valor que o América falou, vamos fazer. E se eu não me engano foi antes do jogo da Copa do Brasil. O Mariano jogou em Cascavel. Sim. Então, isso me permite, dentro de um planejamento de dois caminhos, não aconteceu isso, mas a gente teve uma venda de um ativo do clube e entrou um dinheiro dentro do clube. Não foi o total, ou foi perto do total, aí nós vamos estudar e dentro da temporada vamos ter que ter alguma tomada de decisão para reduzir, entre aspas, o prejuízo da Copa do Brasil. Dentro desse dinheiro que entrou no clube também, esse ano, durante o Campeonato Mineiro, o América alugou o Independência, né, vamos dizer assim, para outros times do interior jogarem, né? Acho que Betim, Itabirito jogaram no Independência. Agora, no início da Série B, o Atlético também está fazendo jogos no Independência. Como que ficou essa negociação e qual que o dinheiro que o América está recebendo desses clubes para eles poderem jogar no Independência? Se é uma quantia que agrega, claro, nesse orçamento. Vamos lá, Isabela. O Independência é um estádio que a gente pode, além dos clubes que a gente recebe para fazer os jogos, ou show, ou algum evento, então ali faz parte, não é o América, é o Palmeiras, é o Atlético agora que está mudando sua grama para receber, são outros clubes, se eu não me engano, lá o Fortaleza e Ceará também cederam como chama, me fugiu o nome Castelão? Agora, Castelão. Então, o estádio faz parte de um orçamento do clube. Então ali a gente precisa de arrecadar. A conta não fecha. Se você for olhar a bilheteria dos últimos jogos do América, sim, a conta não fecha. E se a gente não fizer isso, nós vamos ter prejuízo. Se eu não me engano, o que a gente arrecada de bilheteria não paga o jogo do clube. É
uma conta negativa entre 60 a 80 mil reais todo jogo. Se eu não alugar para esses clubes, como é que eu fecho a conta? Como é que eu tenho a manutenção do Independência? Como é que eu tenho a manutenção do meu centro de treinamento? Então, é uma necessidade. Então, se a nossa receita de bilheteria não aumentar, esses vão ser os caminhos que a gente vai ter para o nosso orçamento mensal e anual do clube. Tem uma estimativa desse lucro? Tem sim. Isso aí é interno, até por contrato com o Atlético, com os outros clubes, a gente não pode falar. Mas tem sim uma estimativa anual, uma meta anual de quanto a gente precisa para fechar o valor do que o Independência e nossos jogos tem de custo. Então a gente precisa de pelo menos igualar. E aí com esses eventos a gente vai igualando. Ano passado, por exemplo, o Atlético e o Cruzeiro jogaram no Independência. E a gente arrecadou dentro daquilo que a Receita precisava de igualar os custos do Independência. Mas eu entendo que seja interno o valor e tal, mas o América, os contratos são diferentes para cada clube, para cada competição. Então, o contrato do Atlético Cruzeiro é diferente do Atlético e do Itabirito. O do Atlético e Itabirito é mais parecido? É bem parecido. Independente... É bem parecido porque são competições diferentes, né, Adriano? O Atlético é Série B, o Itabirito é Série D, né? Série D, Campeonato Mineiro. Então, depende da competição, depende do clube, depende de vários fatores para você ter o custo da locação. Isso aí, há diferença sim. Há diferença até em custo de eventos. Um evento que, vamos lá, vamos brincar aqui, o Tardezinha do Thiaguinho é um evento grandioso. É um custo. Um evento de uma banda de Minas Gerais, ele é diferente, é um custo menor. Então, existe esse comparativo. Perfeito. Fred, no início você comentou um pouquinho da SAF, e eu sei também que essa parte ficou com o Salum, mas queria saber se você consegue dar assim, algum norte, alguma atualização de como que está essa possível negociação, assim, se chegou talvez algum investidor, se o América segue confiante talvez de fechar essa venda até o final do ano, e principalmente se os moldes da venda da SAF continuam os mesmos, né? Se eu não me engano, o América não pretendia negociar nem o Independência, nem o CT nessa possível venda da SAF. Então, isso continua da mesma forma? O que eu posso te falar sobre a SAF é o seguinte, Isabela. Quando esse processo inicial de captação de perfil da SAF, eu não participo. Então, eu não entendo sobre isso. Teve um investidor que, em certo momento, ele trouxe os seus scouts, por exemplo. E aí vieram entender como o departamento de futebol funcionava. Como é que era o modelo de contratação, qual que é o planejamento de médio a longo prazo, como é que estão os contratos, que perfil de atleta, como é que funciona a transição de atletas. Então, esse aspecto mais técnico, eu estou mais envolvido. Então, ainda está num embrião de modelo de proposta, valores, se o Independência ou se o CT, se algum imobiliário do clube vai entrar na negociação, isso aí eu não participo. Agora, a gestão do futebol, e que já participei, recebi aqui scout de algum investidor, eu já participei. Agora, esse ano não, esse ano ainda está num processo de avaliação ainda. Ô Fred, já a gente encerrar assim, eu queria te perguntar uma coisa. O América, ele planeja subir para a Série A, mas ano passado foi algo que não aconteceu e o América teve que ficar mais um ano na segunda divisão. Esse ano vocês já trabalham com essa possibilidade? Como que seria para o América, né, esse planejamento de jogar a Série B pela terceira temporada seguida? Poxa, Adriano, é uma pergunta complexa, né? Nós vamos para a sexta rodada. Eu não vou pensar em Série B ano que vem, não. Nessa sexta rodada, não. É difícil. Não vou prometer acesso.
O que eu posso deixar para a torcida americana é que quem está lá está fazendo de tudo para esse objetivo. Trabalhando dia e noite, de 7 da manhã até meu celular, onde possa tocar o horário, que a gente está trabalhando e muito junto com a comissão, junto com os diretores executivos, jurídico, financeiro, marketing, que são parte importante no processo e no momento atual do clube, que fazem parte desse planejamento. Eu não vou pensar em Série B, não, mas não vou prometer. A gente tem que entender, o futebol é analisado muito pelo resultado do jogo. E a gente, às vezes, esquece o lado de lá. O lado de lá. Hoje eu estou aqui como entrevistado. E eu tenho que entender que do outro lado da mesa tem profissionais capacitados para fazer uma entrevista interessante, uma entrevista que vai gerar engajamento, gerar importância para os seus clientes. E no futebol é a mesma coisa. Hoje nós estamos com a América. Do lado de lá tem profissionais capacitados que também têm que entregar um resultado para os seus torcedores, para o seu público, para o seu presidente, para os seus atletas. O Brasil é recheado de pessoas competentes. E às vezes a gente vê só o resultado do jogo. Vou pegar a última rodada. Quem assistiu o jogo, o placar foi mentiroso. O América criou muito mais que o Avaí. Nós não fomos competentes para ganhar o jogo. Isso é fato. Nós não tivemos aquilo que a gente criou, a gente não gerou gol. A gente não gerou o objetivo principal do jogo. Mas o América atropelou o Avaí, tomou 3 gols. O América contra o Goiás foi a mesma coisa. Amassou o Goiás. Eu conversei com a comissão depois, o Mancini elogiando, o Lucas elogiando. Ganhamos de 1-0. E também do outro lado tem bons profissionais. Então, assim, o que eu quero deixar diante da sua pergunta é: o América vai fazer de tudo para subir. Nós não vamos pensar em Série B, não vamos rodada a rodada. Não vou falar em título, não vou falar em quantos pontos. Vamos pensar agora no Operário no final de semana. A gente precisa da vitória. Precisa de fazer mais um grande jogo. O adversário joga com a América de uma maneira diferente que joga com os outros. Eles fecham lá atrás e jogam por uma bola. Talvez o Goiás não foi assim, o Avaí não foi assim. Os demais todos foram assim. E nós vamos encontrar mais isso. Então, eu gostaria que o trabalho fosse avaliado e entendesse que do outro lado tem pessoas capacitadas e que tem o mesmo objetivo do América, que é o acesso à Série A. O futebol brasileiro está ficando cada dia mais difícil. Tirando a Série A, que tem clubes ali que tem, ou por ser SAF, ou por ter uma receita de mais de 1 bilhão, eles estão mais numa realidade diferente dos demais. Mas o restante está no mesmo patamar, cara. E aí vai ter que ser por competência, por trabalho, um pouquinho de sorte, como diz o presidente Alencar, o pão cair com a manteiga para cima. Então, assim, trabalho e dedicação não vai faltar. E vamos trabalhar só com a Série A nesse momento. Com a Série B, vamos deixar ela só para 2025. Ô Fred, comentando agora rapidinho só sobre essa sequência da Série B e tudo mais, o América agora, eu vi que parece que vai ampliar o contrato com o Gustavinho, né, que estava machucado. Sim. Como que tá essa situação? Já está pertinho de renovar mesmo? E eu queria que você comentasse rapidinho também sobre o trabalho do William. Essa semana até vi que saiu na internet tudo que o nome dele estava sendo muito bem avaliado até em outros clubes da Série A, inclusive. Sim. Então, como que vocês do clube enxergam isso também? Vamos lá, a respeito do Gustavinho. O Gustavinho é um atleta formado pelo clube.
Então isso já tem um asterisco no nome dele, né? Ele vem de uma temporada difícil, foi uma cirurgia das mais delicadas, das lesões mais delicadas do futebol, né? Então a gente tem que, nesse momento, abraçar e entender que do outro lado tem um ser humano. Eu tive uma conversa bem transparente com o Gustavinho. Ele conversou com o William, depois foi na minha sala conversar. E ele desabafou muito comigo, sabe? Ele falou do sentimento dele como América e tudo, e eu falei com ele, Gustavinho, essa conversa agora é o ser humano Gustavinho e o ser humano Fred, que está aqui. Não é o diretor de futebol, nem o atleta. Desabafa, fala tudo que você tem no seu coração. E ele foi... O Gustavinho é muito verdadeiro, muito transparente e formado pelo clube. O Gustavinho falou, Fred, eu quero muito ficar no América, por tudo aquilo que eu passei esse último ano. Então, eu gostaria que vocês entendessem e discutissem o meu caso. E eu falei com ele, Gustavinho, primeiro de tudo, é o sentimento de você querer ficar. E você foi formado aqui. Nós já temos um passo dado. Só que nós vamos ter que encaixar você dentro da realidade hoje orçamentária do clube. Ok? Ok, Fred. Então, essa decisão não vai ser do diretor de futebol. Vai ser do diretor de futebol, presidente, conselho administrativo e comissão técnica. Se dentro desse núcleo a gente entender que o Gustavinho é importante para a temporada e a gente puder te ajudar, nós vamos te ajudar. Foi aí que a gente sentou com o empresário, conversou e está bem próximo da gente anunciar. O Gustavinho vai renovar o seu contrato até o final da Série B, com uma cláusula de permanência e opção. Caso o América tenha opção de renovar por mais um ano, a gente já deixou tudo negociado. Então o Gustavinho vai até o final da temporada conosco. A respeito do William, eu sou suspeito de falar, né? Que eu acompanho ele e eu que oportunizei ele na base e agora no profissional. Sim. O William, já trabalhei com vários treinadores e tenho vários também que aprendi e vi muita qualidade. O William é um estudioso, assim, muito fervoroso que fala, né? Do futebol. O William, de quando ele acorda até onde ele vai dormir, ele está estudando futebol. Não é novidade para mim que o América seria vitrine para ele. Ele é um treinador capacitado, inteligente, faz uma gestão de grupo muito interessante, tem suas ideias de jogo dentro daquilo que o América acredita, e que uma hora ou outra vai aparecer uma oportunidade. Não fomos contactados, não sei de nenhuma. Vi também pela internet que teria uma especulação. Que bom. É mais um profissional da área que eu posso dizer que esse eu coloquei na vitrine e dei a oportunidade e torço por ele. Assim como já trabalhei com o campeão olímpico Rogério Micali, o Ricardo Rezende, que está na comissão do Rogério lá, estava na seleção do Egito e também é um grande profissional. E outros o Dudu Patetucci agora foi campeão sul-americano, sub-17, trabalhei com ele no Vasco. Então o futebol brasileiro necessita de oportunidade para outros profissionais. E aqueles profissionais que também já contribuíram para o futebol brasileiro também merece uma chance, merece estar no mercado. Eu vi o nome do professor Vanderlei no Santos. Que bom. É bom que o treinador, que também a gente aprendeu e vencedor, tenha a oportunidade de voltar para o mercado. Isso quem ganha é o futebol brasileiro. Eu acho que tem espaço para todos. Desde do vencedor e experiente como o Vanderlei, como o novo e conhecedor do futebol como o William. Fred, então, para a gente encerrar, eu queria ver se tem mais algo a dizer ao torcedor do América. Quando você respondeu sobre não subir, você falou direcionado ao torcedor do América também, mas tem algum recado que você quer deixar para o torcedor? Vamos lá.
parabenizar, é o mês do América, então parabéns à nação americana. Esse ano de 2025 tá diferente. O engajamento entre torcedor e atleta ele tá lindo, e que permaneça assim. Do primeiro ao último minuto, a nação americana tem nos apoiado no estádio. Em alguns momentos de dificuldade, a gente sabe que o nervo está à flor da pele, mas eles estão do nosso lado. Eles cantam o hino, cantam as músicas, o que nos incentiva, o que nos fortalece. O americano verdadeiro está do nosso lado, manda mensagem de apoio, sabe que aqui tem profissionais capacitados e que brigam pelo clube. Então, deixar para a nação americana a mensagem que não vai faltar empenho, não vai faltar trabalho, e que todos aqueles que vivem o clube aqui estão dispostos a entregar no final do ano o acesso para a Série A, que é o que todos esperam. E que seja mais um ano de vida para o América Futebol Clube, de muitas conquistas e de várias revelações, seja do nosso treinador, dos nossos atletas, e que o América, não tenho dúvida, vai estar sempre no hall principal do futebol brasileiro. Um abraço a todos da nação americana. Muito obrigada Fred, Adriano, foi um prazer te receber aqui hoje, Fred, ótima entrevista. E você que assistiu, não esquece de deixar o like e, claro, acompanhar a gente em noataque.com.br. Obrigada. Obrigado. Valeu, Fred, valeu, Isabela.